Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. E vou te falar uma parada assim, olha como é que era a criança e olha como é que era o Vasco, era tão poderoso. Em 99, o Romário, ele tem aquela briga lá no Flamengo, no festa Juventude, da uva, da uva e tal, ele vai embora. E aí sai uma notícia, eu acho que em novembro, ali no final do ano mesmo, que o Vasco contrata o Romário. E eu juro pra tu, pô, mas por que o Vasco vai contratar o Romário se já tem o Edmundo e o Viola? Sabe assim... Olha o tamanho que era o Vasco em 99. Coisa de criança, assim. Pô, hoje em dia eu penso, caraca. E aí tu faz Romário e Edmundo. Não, tá bom, vou jogar o Mundial com o Romário e com o Edmundo. Aí tu, caraca, Romário e Edmundo. Aí pega o Manchester United, pô, e passa o carro, porque o ataque do Vasco era muito melhor do que o do Manchester e de qualquer... Assim, se você pegar outros clubes da Europa, também eram melhores, né? O Romário um pecado aquele time não ter sido campeão mundial, porque nem tecnicamente era o melhor no time. Mínimo, né? Não, mas pô, a gente teve o poder de jogar o Mundial. Era o melhor time do Mundial. Cara, o time do Corinthians era muito bom, mas o Vasco era melhor. Cara, era melhor. É porque a gente tinha Romário e Edmundo, né? Mas o time do Corinthians também era sinistro. Era os dois Juninhos, era Júnior Baiano e Mauro Galvão. Não eram os dois Juninhos. Era o Juninho Paulista, chega depois. O Juninho não tá nesse Mundial, acho que tá. Não, né? o Paulista não. O Paulista vem depois. O meio-campo era Ramon e Juninho. Aí tinha o Amaral. Pedrinho, se eu não me engano, talvez era banco. O Felipe jogou no meio. Gilberto no lateral esquerdo. Aí era Mauro Galvão, nem era já era reserva. Era Júnior Baiano e Odivan. Na lateral direita era o Klebs? No Jorginho. Não, Jorginho. O Jorginho ele chega pra ser lateral, depois ele ele vira volante. Então assim, mas os caras também tinham massa, cara. Tinha Dida no gol. Que porra. Né? O Elton também era um grande goleiro. Eu acho que dá jogo, porque eles tinham, se eu não me engano, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Gil na frente, se eu não me engano. Então, era um baita time. Era bom time, mas eu acho o Vasco melhor. O Vasco era melhor. O Vasco era mais talentoso. Mas talvez aquele Corinthians, ele já tinha um entrosamento, uma questão coletiva melhor. E é bom sempre dizer isso, que o Edmundo recebe uma bola... eu ia falar isso agora. Foi um impedimento, assim, porra... Patético. Clamoroso, errado. Que ele sairia cara a cara com o Dida e fatalmente faria o gol. E tem o lance do Juninho, né? Que ele não chuta, ele passa e erra o passe. Então, o Corinthians não fez mais nada. Assim, aí chegou nos pênaltis e ganhou. Então, mas eu não sinto tanto esse jogo. O que mais me marca negativamente, assim, de tristeza é o contra o Real Madrid. Mas também teve essa decepção, infelizmente, né? E aí era curioso, né? A zoeira no colégio era bivice mundial, nossa... E a gente caía nessa pilha. Aí hoje em dia ser vice é legal. Não, jogou de igual pra igual com o City, pô. É o troféu com o que jogou de igual pra igual. Que isso. Tem que sair de cabeça erguida. Mas quando foi o Vasco, porra, era zoado no colégio pra cacete. Caraca, bivice mundial. Olha isso. Que ponto era zoeira antigamente. Esse Vasco foi tão marcante, Joel, porque o Vasco ganhou muito título, mas o Vasco empilhou uns vice também. Se o Vasco, de fato, conquista até os vice... tivesse transformado em título, cara, era ainda maior, cara. Sim. O que me incomoda muito naquela época era que o Vasco tinha que ter empilhado brasileiros. Porque em 98 ele meio que dá uma largada, por causa da Libertadores, do Mundial, e em 99 o Vasco sai pro Vitória, cara. Com todo respeito ao Vitória, sabe? Eu lembro o primeiro jogo no Barradão foi 5-4 pro Vitória, o Vasco ganha em São Januário, aí no terceiro jogo, se eu não me engano, empata ou perde, alguma coisa, agora não lembro bem, mas, porra, era um timaço, cara. O de 99 do Vasco era bom pra caramba. E não ter também ido mais longe. Então, podia ter empilhado mais. Tem o Rio São Paulo, que hoje em dia não existe. Tem mais peso. Mas o de 99... E era uma competição bem interessante, porque tinha os times grandes do Rio e de São Paulo, e mais ali os pequenos que incomodavam também. Então, o Vasco ganhou só isso em 99. É pouco. Para aquele time também que tinha, né? Dos quatro, 97, 98, 99 e 2000... 2001 faz uma campanha retocável na Libertadores e infelizmente perde para um Boca Juniors que só tinha um cara chamado Riquelme. Eu tava em São Januário, inclusive, nesse jogo. O Vasco perde por 1-0 o gol do Esqueloto e o Riquelme só não fez chover. E o Vasco tinha ganhado os 6 jogos da primeira fase e ganhou os 2 jogos das oitavas. Então ele chega nas quartas 100%. Romário, Euler, o Juninho Paulista já tinha saído. Timaço. Ou melhor, Juninho Paulista não, o Juninho Pernambucano já tinha saído. O Juninho Paulista que tava. E o Vasco, infelizmente, perde pro Boca. Então, assim, talvez dava pra empilhar mais títulos. Mas naquela época também tinha muito time bom. Tinha muito time bom também.
O legal, quando você vê até... Não sei se você chegou a assistir o documentário do Palmeiras contando o título da Libertadores de 99. É legal a narrativa deles do documentário. Eu assisti, reprisou, não lembro agora qual canal, eu vi... Que a importância que eles falam do Vasco. O Vasco era o time a ser batido. Eles ganharam em São Januário de 4-2. Ele sai com aquele sentimento de quando elimina o Vasco, que é nas oitavas. Nas oitavas. Né? O Vasco entra assim, como... é campeão. O Vasco entra como campeão e entrava nas oitavas. E aí o Vasco entra nas oitavas e pega o Palmeiras e perde pro Palmeiras, que é... E é um jogo, pô, que o Márcio, infelizmente, estava num dia infeliz e ele, né, falha em 2 gols, se eu não me engano. Eu nem citei, né? Tinha até esquecido a Libertadores de 99, porque o Palmeiras acabou ganhando e sendo campeão e era um timaço. Era. Paulo Nunes, Marcos, porra. Mas os caras olhavam pro Vasco como o time a ser batido. O time a ser batido. O bicho-papão é o Vasco. Era o time a ser batido. E o time do Palmeiras no papel já era um baita time em 99. Já era. Arsenal já direita. Diferente do time que o Vasco ganha Mercosul de 2000... Eu acho até que o Vasco não deveria ter tomado aquele sufoco, porque o desnível de um time pro outro é muito grande. Não, aí era. Seria até um pecado o Vasco perder a final pro E o Palmeiras. Vasco já tinha perdido o Rio-São Paulo de 2000 pro Palmeiras, tomou um 4-0 na final. Então, assim, já era uma coisa, porra, de novo. Engasgado. Foi vice do Carioca, vice-mundial e vice do Rio-São Paulo. Aí, no segundo semestre, ganhou o Brasileiro e a Mercosul. Mas, em compensação, a gente foi campeão brasileiro em 97 em cima deles também no Maracanã. O Palmeiras é aquilo, Tava né? chegando. Eu sempre costumo olhar, hoje a gente vê um momento dos dois, eu sempre costumo dizer, cara, era pro Vasco estar igual o Palmeiras. Não, o errado na história é o Vasco hoje. O Palmeiras tá lá ganhando título, brigando todo ano, porque é do tamanho do Palmeiras. O Vasco é que era pra estar desse tamanho. O Vasco ganhou a Libertadores primeiro que o Palmeiras. Né? Na ocasião, quando o Vasco ganhou o campeonato de 2000, era ali desde 71 pra cá, era 4 títulos pra cada um. E aí você vê hoje como é que tá a disparidade de títulos, né? Tudo bem que teve a unificação e tal, mas o errado é o Vasco de ter dormido, né, no tempo. Enquanto o Palmeiras teve problemas, caiu 2 vezes, mas conseguiu se reestruturar. E tomara que o Vasco consiga fazer isso. Mas era um rival histórico que, infelizmente, hoje a gente não tem nem como falar, né? O Vasco, por exemplo, não ganhou o Palmeiras desde 2015, cara. É bizarro. É bizarro. Uma atuação de gala do Nenê naquele dia, inclusive. Sim, 2-0. Eu tava nesse jogo. Tem a caneta, o chapeuzinho no Barrios, né? É a caneta no Barrios, o chapeuzinho no Praz. E, se eu não me engano, o gol do Rafael Silva de cabeça é ele que bate escanteio. 2015, eu lembro. Eu tava nesse jogo. Eu fui nesse jogo. Como torcedor, como torcedor, eu fui. O Venho era brabo. Venho é brabo. Venho é brabo. É brabo. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana. E os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal. E até o próximo episódio ou próximo corte.